Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre sono, né? Vou compartilhar aqui nessa telinha. Aqui. Estamos no nosso primeiro slide da aula de hoje, tá? Bom, qual é a definição de sono, não é? Qual é a definição técnica de sono? É uma suspensão normal da consciência, tá? Com ondas cerebrais específicas, ou seja, no eletroencefalograma a gente vai detectar ondas que são diferentes do estado de vigília, né? Nós temos dois estados, o sono e a vigília, né? Então nós temos ondas cerebrais que são diferentes e com isso a gente consegue caracterizar o sono, tá? Por que é tão importante estudar o sono? Porque o sono representa 1/3 de nossas vidas. O pessoal que vende colchões, não é, coloca muito isso, não é? Que a gente deve ter um determinado colchão bom, porque a gente passa 1/3 da vida dormindo, não é? Então, o sono é muito importante, né? Tem muitas coisas associadas ao sono, né? Então a gente precisa saber um pouco da fisiologia básica do sono, tá? É tão importante que nos Estados Unidos, lógico, no mundo inteiro isso acontece, né? Mas a gente tem os dados epidemiológicos dos americanos, né? É melhor documentar nos Estados Unidos. Nós temos a descrição de que 40 milhões de pessoas têm problemas crônicos de insônia, tá? Têm dificuldades para dormir. E cerca de 30 milhões têm problemas ocasionais de insônia, tá? O Brasil deve ter proporções similares às proporções americanas, não é? Então a gente vê que é uma quantidade grande de pessoas que têm problemas relacionados à insônia, tá? Uma vez teve um rapaz, um jovem, que resolveu fazer um experimento muito louco, no qual ele decidiu que ele ia ficar sem dormir e os amigos dele iam ficar acordando ele, iam documentar todo o tempo que ele ficasse acordado para ver o quanto tempo um ser humano conseguiria ficar acordado. Ele aguentou 453 horas e 40 minutos. Isso dá mais ou menos uns 19 dias acordado. Mas é lógico que ele teve uma série de problemas relacionados ao humor, relacionados à concentração, enfim, por ficar todo esse tempo sem dormir. Depois que ele ficou todo esse tempo sem dormir, ele foi dormir. Primeiro sono ele dormiu umas 15 horas, depois 10, 12 horas, e aí foi recuperando aos poucos e não teve grandes problemas fisiológicos, né? Mas seres humanos, se vocês inventarem de, vou ficar sem dormir, decidir que vai ficar sem dormir, vocês não conseguem. O sistema nervoso central de vocês vai fazer com que vocês durmam, não é? E muito provavelmente não vão conseguir esse ato heróico dele de ficar 19 dias acordado, tá? Talvez ficar 24, 48 horas acordado, mas assim, não muito mais que isso. Vocês vão acabar caindo no sono, né? Esse é um recorde que os livros de fisiologia, os livros de neurociência documentam e mostram esse recorde. Não é um recorde muito legal, mas é interessante para mostrar para vocês. Sono é tão importante, pessoal, que a fadiga do sono gera cerca de 100 mil acidentes de trânsito por ano nos Estados Unidos, tá? Isso gera 70 mil feridos ano e 1.500 mortos por sono ao volante, tá? Não quer dizer que sejam apenas 1.500 mortos por acidente de carro nos Estados Unidos por ano. Tem um número muito maior. Você tem que contar que tem embriaguez, vocês têm falhas mecânicas, vocês têm excesso de velocidade, tem uma série de outros eventos que vão levar a acidentes de carro e vão levar a óbito no trânsito. Mas somente por fadiga, por indivíduo dormir na direção, são 100 mil acidentes, e esse é um número realmente muito significativo, não é? Bom, por que a gente dorme? Quais são os motivos de se dormir? Tá? Primeiro, se acredita que enquanto o indivíduo dorme, ele faz uma reposição dos estoques de glicogênio no encéfalo, não é? Ele vai ativar rotas anabólicas, não é? E vai aumentar a quantidade de glicogênio no encéfalo, vai fazer uma reserva metabólica no encéfalo para momentos mais difíceis, tá?
Outra coisa é que ele faz uma redução geral do metabolismo. Durante o sono, nós temos uma redução geral do metabolismo. Tá? Inclusive, se vocês lembrarem das aulas de simpático, parasimpático, durante o sono, o metabolismo de glândulas salivares ele é praticamente zero. Um exemplo de tecido que está com metabolismo extremamente reduzido. Mas praticamente todos os tecidos têm, quase todos, né, tem algumas exceções, não é? Tem o seu metabolismo bem diminuído durante o sono. Tá? Outra razão é o seguinte: nós, seres humanos, né, nós temos hábitos de se locomover enquanto tem luz, a princípio, né? Se vocês pensarem no homem das cavernas, ele se locomove enquanto tem luz. Por quê? Porque o nosso sistema visual ele tem uma baixa eficácia durante a noite. Então, o que faz sentido? Se eu não consigo enxergar direito durante a noite, se está escuro e eu não consigo enxergar direito, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder, não é? E vou dormir. Vou diminuir o meu metabolismo, vou repor glicogênio no meu encéfalo, vou ficar quietinho ali, dormindo, não é? Já que eu não vou conseguir caçar muito facilmente à noite. Além de não conseguir caçar facilmente à noite, eu não vou conseguir ver predadores tão facilmente. Então, faz muito mais sentido eu fazer o quê? Faz muito mais sentido eu ficar quietinho no meu canto por essa baixa eficácia do sistema visual. Tá? Outra coisa que é muito importante para o sono, é muito importante para a consolidação de memórias. Se vocês estudarem alguma coisa e fizerem o seguinte, e vocês dormirem, isso ajuda a consolidar essa memória. Essa memória vai estar muito mais sólida no outro dia. É muito melhor, por exemplo, estudar para uma prova, dormir e depois ir fazer a prova, do que fazer o seguinte, do que passar a noite inteira estudando e depois ir fazer a prova. A memória de vocês ela fica muito mais sólida, muito mais consolidada se vocês dormirem. Tá? Então, o processo de consolidação de memórias, dormir é fundamental. Tá? E outra coisa é sonhar. Qual é o sentido fisiológico de sonhar? Já que a gente sonha coisas tão malucas, coisas tão distintas, pô, sonho que voam, né? Mas a gente não voa, não é? Então, assim, tem várias teorias sobre o sonho. Freud falou muito sobre sonhos e tal, não é? Os neurofisiologistas, o Crick, do Watson Crick, estudava sonhos também. Tem muita gente que fala sobre sonhos, né? Mas se fala muito que os sonhos são um treino para diferentes situações, tanto situações emocionais quanto situações físicas, não é? Ou seja, se é um treino, por exemplo, para tu treinar, não que tu vá executar o movimento, mas para tu treinar mentalmente determinados movimentos quando tu vai fugir, não é? É um treino também para tu treinar, te preparar para situações, por exemplo, que tu prevê que elas vão acontecer. No outro dia eu vou dormir, mas no outro dia eu tenho uma conversa séria com o meu chefe. Então, eu vou sonhar o que eu vou conversar com ele, não é? Para tentar fazer um treino sobre possíveis situações difíceis que o índio vai passar na vida. Então, existe toda uma corrente da neurofisiologia que acredita que o sonho, muitos dos sonhos são treinos, não é? Para tentar enfrentar situações que vão vir mais para frente. Lógico que essa teoria ela cai por água abaixo quando o cara tem um sonho maluco, não é? O indivíduo tem um sonho que voa e que dá pulos enormes e tal, então a gente não consegue fazer isso, não é? E nem em sonhos consegue fazer isso. Então, quer dizer, em sonhos consegue, mas não teria como fazer. Então, essa teoria cai um pouco por terra, não é? Em sonhos mais exóticos, vamos dizer assim, tá? Outra característica do sono, não é? E dos sonhos, né? Consolidar tarefas aprendidas. Tá? Se a gente aprende a fazer uma tarefa, isso tem muito a ver com consolidar memórias também, não é? Se a gente aprende a fazer uma tarefa, mesmo que seja uma tarefa motora, não é? Dormir faz o seguinte: dormir faz um reforço sináptico nessas tarefas. O que é fazer um reforço sináptico? É mudar o número de conexões, aumentar o número de conexões responsáveis por auxiliar naquela memória, aumentar o número de espinhos dendríticos. Então, tem todo o ato de dormir,
ele reforça essas sinapses, não é? E com isso, isso ajuda nessa consolidação de tarefas que já foram aprendidas. Tem um estudo muito interessante que ele avaliou a porcentagem do que o indivíduo sonha, não é? O que os indivíduos sonham? Normalmente a gente sonha com o quê? Né? E esse estudo mostrou que 60% dos sonhos são relacionados a tristezas, 20% relacionados a apreensão, raiva, não é? E 10% a alegria ou excitação. E outros 10% vão ser variáveis, né? Então, assim, a gente pode ver que uma boa parte do sonho a gente não fica pensando coisas tão legais assim, não é? Ou seja, essa parte de gastar 80% com coisas tristes, com coisas apreensivas, com raiva, não é? E vai gastar com alegrias e excitações, incluindo a excitação sexual, mais ou menos em torno de 10%. Então, os sonhos eles servem para trabalhar sentimentos que não são tão legais assim também dentro do nosso lado psíquico, não é? Mas enfim, sonhos tem várias teorias, né? Até antes das navegações ali, muitas das decisões que os reis tomavam eram baseadas em sonhos, né? Eles sonhavam que ia acontecer alguma coisa, eles interpretavam os sonhos e aí eles tomavam decisões a partir desses sonhos. Aí quando começam as grandes navegações, as coisas começam a ter que ser muito orientadas pela ciência, não é? E aí cai um pouco a ideia de interpretação dos sonhos, de pensar muito nos sonhos e tal. Mas tem gente que usa isso até hoje. Se vocês forem, sei lá, numa banca de revistas, vão ter o livro dos sonhos, né? Que não deve ter nada a ver com a fisiologia mesmo do sonho, não é? Mas tem gente que cultiva ainda esse lado fantasioso aí do sonho, tá? Se o indivíduo não tiver sono, não é? Se ele não conseguir dormir direito, ele vai ter várias perdas, não é? Vai ter prejuízo de memória, vai ter redução da capacidade cognitiva e vai ter alteração do humor. Eu não gosto muito da palavra alteração. Alteração, quando fala alteração, tu não explica se é para melhor ou se é para pior. Obviamente que é para pior, né? O humor do indivíduo vai ter uma tendência a fazer um humor depressivo, esse tipo de coisa. Só que, e também, se ficar muito tempo sem dormir, pode ter alucinações, tá? Tem uma coisa que é muito interessante no humor. Tem um tratamento que se faz para pacientes depressivos que ele é baseado no seguinte, que ele é baseado em privação de sono. Então, o que acontece? Tu pega um indivíduo e deixa ele, por exemplo, 24, 36, 48 horas sem dormir. E aí depois tu coloca ele para dormir. E aí quando ele dorme, depois que ele acorda muito melhor, ele acorda com um humor bem melhor. Tá? Lógico que essas 24, 48 horas vão ser péssimas para ele. Mas depois, quando ele dorme, ele acorda desse evento depressivo bem melhor. Tá? Não é muito utilizado, mas é uma técnica que se pensa e que alguns utilizam, né? A privação de sono para o tratamento da depressão maior. Tá? Bom, também, durante o sono, que nós ativamos o nosso sistema linfático, lembrando que o sistema linfático é um sistema que foi descoberto recentemente, né, que é o sistema linfático do sistema nervoso central, não é? No qual nós temos o quê? No qual nós temos os astrócitos, não é? Envolvendo os vasos, envolvendo artérias e veias, não é? Envolvendo principalmente o sistema venoso, e durante o sono, não é? Todos os detritos que são gerados, não é, pelos neurônios, não é? Todo o lixo celular que é gerado pelos neurônios é lançado no parênquima nervoso, não é? E isso faz o quê? Isso atravessa os astrócitos, não é? Isso é captado parte fica no espaço entre os astrócitos, não é? E o sistema venoso, não é? Num espaço que a gente chama de espaço perivenoso. E também nós temos transportadores que fazem o quê? Que colocam, não é? Esses detritos para dentro do sistema venoso. E isso é drenado para fora, não é?
do nosso sistema nervoso, tá? Isso vai em direção ao sistema circulatório, vai em direção ao fígado e vai escoar, não é, do nosso sistema nervoso. Então, isso é essa limpeza que acontece, não é? Essa ativação que acontece no sistema linfático acontece predominantemente durante a noite. Então, o sono, ele também serve para uma limpeza do sistema nervoso central, tá? Também, durante o sono, lembrando que nós temos ritmos que são circadianos, que duram cerca de um dia, não é? E durante o sono nós temos uma alteração drástica de hormônios, né? Então, por exemplo, o que a gente nota? Olha aqui, ó. À medida que a noite vai chegando e a gente vai indo dormir, a gente vai ter uma queda do cortisol. Um pouquinho antes de dormir, e logo no começo do sono, ele tem uma queda de cortisol. Ao mesmo tempo, durante o sono, ele tem o quê? Ele tem um aumento de melatonina e tem um aumento também de hormônio do crescimento. Tá? Então, tem vários hormônios que se comportam, tem oscilações, subidas e descidas de acordo com o quê? De acordo com esse ritmo circadiano. Então, dormir ajuda a controlar esse ritmo circadiano no nosso organismo, tá? Aqui a gente tem o processo de produção de melatonina, né? Lembrando que melatonina ela é um derivado do quê? Melatonina é um derivado de serotonina, né? Então a gente tem a N-acetiltransferase, que transforma a serotonina em N-acetilserotonina. Depois nós temos a hidroxiindol ou metiltransferase, né, que transforma acetilserotonina em melatonina, não é? Lá nas células da pineal, não é? E dessas células da pineal, essa melatonina é lançada na circulação. Então, notem, o que acontece? Esse período aqui, ó, que está marcado em mais escuro, não é? Isso aqui é durante a noite. Então, o que acontece? Durante a noite, lá nas células da pineal, a gente tem uma diminuição da quantidade de serotonina, cai a serotonina. Por que caiu a serotonina? Porque essa serotonina ela está sendo convertida em quê? Em melatonina. Então, olha aqui, ó, cai a serotonina e eu faço o quê? Eu aumento a atividade dessa N-acetiltransferase. E faço o quê? Faço um pico aqui de N-acetiltransferase. E produzo mais acetilserotonina. Aqui, ó. Também tem um pico leve, não é, dessa segunda enzima aqui, ó, que transforma a N-acetilserotonina em melatonina e faço um pico de melatonina. Como eu lanço essa melatonina na circulação, eu faço um pico também de melatonina plasmática, não é? Melatonina é um hormônio que aumenta muito durante o sono, não é? E tem pessoas que têm a ideia de que a ingesta de melatonina vai ajudar durante o sono, tá? Isso tem muita discussão sobre isso, se funciona ou não efetivamente para melhorar o sono dos indivíduos, tá bom? Bom, aqui a gente tem o mecanismo, aqui a gente tem a secreção de melatonina, não é? Tem diferentes horas do dia, à medida que o indivíduo vai adormecendo, não é? Vai anoitecendo, ele faz o quê? Ele aumenta a secreção de melatonina. Essa secreção de melatonina, ela tem um caminho interessante, né? Opa, deixa eu só voltar aqui. Ela tem um caminho bem interessante, que ele é um caminho que é o seguinte: eu tenho a detecção do estímulo de luz, não é? No caso aqui, obviamente, quando está no escuro, eu não detecto esse estímulo de luz. Lembrando que o estímulo de luz ele é detectado pelas células. Esse estímulo de luz relacionado a ritmos circadianos, não é? Ele é detectado pelas células ganglionares da retina, não é por cones e bastonetes. Isso representa cerca de 1% do nervo óptico. A via retino-hipotalâmica representa cerca de 1% do nervo óptico, não é? Então, essa célula ganglionar, ela faz o quê? Ela vai fazer a detecção desse escuro, não é? Essa falta de luz, não é? E isso vai fazer o quê? Essa informação vai até o núcleo supraquiasmático, tá? Na realidade, quando falta luz, o que vai acontecer? Quando falta luz, essa célula não despolariza, tá? Ela hiperpolariza. E isso vai fazer o quê? Essa informação vai até o núcleo supraquiasmático. E o núcleo supraquiasmático se comunica com o núcleo paraventricular. Tudo isso no hipotálamo. E esse núcleo paraventricular, ele faz o quê? Ele tem fibras que fazem o quê? Que vem aqui, ó,
passa pelo tronco encefálico, isso desce e vai o quê? E vai até a medula espinal, tá? Isso vai até a medula espinal, lá na porção intermédio lateral da medula espinal, que vai compor o sistema simpático. E aí eu tenho aqui, ó, as fibras pré-ganglionares saindo do sistema simpático, liberando acetilcolina e entrando aqui, ó, no gânglio cervical superior. Algumas fibras desse gânglio cervical superior, elas fazem o quê? Elas adentram no encéfalo e elas fazem o quê? E elas vão acabar fazendo a sua comunicação com a pineal. Então, olha aqui, ó. Isso é como se fosse um... E essa comunicação com a pineal faz o quê? Estimula a secreção de melatonina, né? Aqui eu vou ter um aumento da secreção de melatonina, tá? Então, o que acontece? É como se fosse quase um arco reflexo, não é? Eu faço o quê? Essa informação entra no hipotálamo, desce até a medula espinal, vai via cadeia paravertebral, depois adentra no encéfalo de novo, não é? E faz o quê? E vai acabar chegando até essa pineal, tá? Então é um caminho muito interessante desse trajeto, né, para causar o aumento da melatonina, tá? Aqui a gente tem aquelas células ganglionares, não é? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem, aqui, ó, marcado aqui, ó. Aqui a gente tem uma retina, a luz está vindo nessa direção, então lembre-se que a retina ela tem 10 camadas, não é? E o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui essa célula ganglionar, que é a camada mais externa, não é? Que é a camada mais próxima ao local onde a luz está chegando, né? Só não é mais próxima que essa camada de fibras aqui que está saindo. Então, essa luz chega, bate nessa célula ganglionar, e essa célula ganglionar, ao contrário de cones e bastonetes, se vocês forem ver cones e bastonetes normalmente, quando eles recebem luz, eles fazem o quê? Eles hiperpolarizam, né? Eles diminuem o seu potencial de membrana. Então, olha aqui, ó, um cone, por exemplo, quando recebe luz, olha aqui, ó, ele hiperpolariza, ele diminui seu potencial de membrana. Essas células ganglionares, não é, sensíveis à luz, elas fazem o quê? Elas aumentam o seu número de disparos quando recebem luz. Então, o que acontece é que, durante o escuro, eu vou diminuir os disparos dessas células ganglionares, não é? E isso que vai estimular essa produção de melatonina. Tá? Bom, aqui a gente tem um experimento muito cruel, não é? Que mostra o quê? Que mostra o que acontece se o indivíduo não dormir. Esse é um experimento que é feito com ratinhos, então a gente tem o quê? A gente tem aqui se colocam eletrodos, não é? Para registrar o eletroencefalograma dos ratos, não é? Um exemplo de um rato controle, aqui um exemplo de um rato experimental. Então, o que acontece? Sempre que no eletroencefalograma o rato começa a mostrar indícios, tá? De sono, não é? Ele começa a mostrar indícios do começo do sono, de sono não REM, não é? O que vai acontecer? Quando ele começar a mostrar esses indícios de sono, tem uma plataforma, essa plataforma é ligada e ela começa a girar. E aí, com isso, quando ela começa a girar a plataforma, o rato não consegue dormir, não é? Então, aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem os dias de privação de sono, não é? E a gente tem o seguinte, o animal ele vai fazer o quê? Ele começa a aumentar a sua ingesta pela privação de sono, tá? Mas o peso corpóreo dele vai caindo, porque ele tem que ficar um tempo acordado, ele não reduz o seu metabolismo dormindo, não é? Então ele está consumindo muita energia mesmo aumentando a ingesta de alimento. Se vocês continuarem com esse protocolo, né, se vocês levarem esse animal até a exaustão, deixar esse animal até a exaustão sem dormir, ele vai fazer o quê? Em 2 a 3 semanas, né, sem esse sono, ele vai perder a capacidade de controlar a temperatura corpórea, não é? E vai evoluir para o óbito, né? Ele vai acabar morrendo por essa incapacidade de controle de temperatura corpórea, tá? Bom, quanto tempo se dorme? Depende do indivíduo, depende do cansaço que ele tiver, enfim. Mas aqui a gente tem uma curva normal mostrando o quê? Mostrando o tempo de sono em horas que normalmente as pessoas têm, tá? Então, esse tempo aqui, ó, a média vai ficar em torno de 7 horas e meia,
não é? Alguns indivíduos vão dormir um pouquinho a mais, alguns indivíduos vão dormir um pouquinho a menos, não é? Lógico que cada indivíduo vai ter a sua necessidade biológica de sono e essa necessidade biológica de sono ela vai mudar de acordo com o quê? Ela vai mudar de acordo com a idade do indivíduo, principalmente. A idade é o grande fator que muda a necessidade de sono dos indivíduos. Se vocês olharem aqui, ó, olha aqui, ó, vida intrauterina passa a maior parte do tempo dormindo, tá? Aí aqui, ó, a gente tem recém-nascido, tá? Recém-nascido vai dormir em torno de 16 horas por dia. É um tempo relativamente bom, não é? Aí quando, aqui, ó, com 1 ano de idade, ele vai dormir umas 13, 14 horas por dia, tá? Depois, a gente vai chegar aqui, ó, mais ou menos com uns 10 anos de idade, vai dormir umas 9, 10 horas por dia. Com 20 anos de idade, vai dormir em torno de 8 horas por dia. E quando chegar próximo aos 70, 80 anos, ele vai estar dormindo 6, 7, 8 horas por dia, tá? Então, a gente começa dormindo 16 horas por dia, né? E vai terminar nossa vida dormindo 6, 7 horas por dia. Então, é uma variação no ciclo, no tempo de sono muito grande que ocorre com a idade, né? Mas é uma variação normal, uma variação natural que a gente vai ter. Depois eu vou mostrar que os períodos de sono também se alteram com a idade. Aqui a gente tem uma figura mostrando o seguinte, mostrando os tempos de sono, não é? E o ritmo circadiano, né? Quanto tempo o indivíduo fica acordado e quanto o indivíduo fica dormindo, não é? Quando ele fica em um ambiente que ele não recebe nenhuma dica externa, se é dia, se é noite, enfim, se ele não tem nenhum tipo de orientação sobre o que é dia e o que é noite. Aqui ele passa ele passa de 1 a 10 dias, não é? Recebendo essas dicas externas, não é? Então, olha aqui, ó, recebendo as dicas externas, a gente tem um ritmo circadiano que é em torno de 24 horas, mais ou menos 0,7 horas, tá? Isso quer dizer que alguns indivíduos vão dormir um pouquinho menos que 24 e outros um pouquinho mais que 24. Isso é feito com várias pessoas. E aí depois ele passa aqui, ó, esse que não é 10 dias, né? Aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, eu acho, né? Não sei se vocês trabalham aqui exatamente, cada item é um dia, né? Então aqui, ó, depois ele de um determinado tempo, não é? Ele vai fazer o quê? Depois de um determinado tempo, ele fica num local escuro, às vezes ele faz experimentos até em cavernas, não é? E aí ele faz o quê? Quando ele fica nas cavernas, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o seu ciclo, o seu ritmo circadiano. Ele passa para 26,1 horas, mais 0,3 horas. Se ficar mais tempo em cavernas, isso muda muito o ritmo circadiano de seres humanos. Depois ele volta, não é? A ter indícios do que é dia e o que é noite, não é? Ele volta a ter essa informação e ele volta ao seu ciclo de 24 horas. Então, isso mostra que a luz que a gente recebe, não é? A luz que a gente recebe da vida, né? Da rua, do dia a dia, ou às vezes não é nem a luz, às vezes é um indício, por exemplo, tu tem um despertador, ou tu tem uma TV, ou tu tem tu ter eventos que acontecem durante o teu dia que te mostram que horário é, não é? Então isso ajuda muito a manter esse ritmo circadiano. Esse deve ter sido um experimento razoavelmente desconfortável, não é? Porque que as pessoas olharem, esses indivíduos passam vários dias, não é, aqui, e aqui vocês têm, não é, nesse ponto aqui, a temperatura retal máxima do indivíduo. Então, uma medida desconfortável, não é, que para ser feita, tá? Bom, não tem como falar de sono sem falar um pouco de eletroencefalograma, tá? Então, para falar de eletroencefalograma, eu tenho que falar das camadas do córtex cerebral, tá? Então, o córtex cerebral ele tem 6 camadas de acordo com os tipos celulares que a gente consegue observar.
E esses tipos celulares são observados de acordo com a técnica histológica que se usa. Por exemplo, eu tenho aqui uma técnica de coloração de Golgi, que usa nitratos de prata, não é? Uma técnica de coloração de nício, aquela que fica azulzinha e vermelhinha, né, que a gente vê nas lâminas histológicas da aula prática. Coloração de Weger, que é para principalmente ver os prolongamentos dos neurônios. E a gente consegue, de acordo com a técnica, visualizar mais ou menos camadas. Então, eu tenho a camada número 1, que é a camada molecular, tá? A camada número 2, que é uma camada de células granulares externas, tá? A camada número 3, que é uma camada externa de células piramidais. Depois eu tenho uma camada interna de células granulares. E eu tenho uma camada muito importante, que é a camada 5, que tem grandes neurônios, que é uma camada interna de células piramidais. E depois eu tenho uma camada multiforme. Muitos dos neurônios se projetam para essa camada 5, vindo de diferentes regiões do tronco, que passa pelo tálamo. Assim, eu tenho várias aferências que vão chegar ali, que vêm de outro hemisfério. Então, tem várias aferências que vão chegar ali. E aí, o que acontece? Eu tenho várias sinapses que vão acontecer ali. E tenho vários potenciais de ação que vão acontecer ali. E tenho várias despolarizações que vão acontecer nesses neurônios. E, então, essas despolarizações, essas diferenças de potencial, elas podem ser captadas por eletrodos. Só que eu não consigo captar de um neurônio só. Eu consigo captar despolarizações, eu consigo captar atividade elétrica que é gerada por conjuntos de neurônios. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Aqui a gente tem um exemplo, não é? Desse neurônio piramidal, e olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Em A, o que eu tenho? Eu tenho todas as partes da árvore dendrítica dele, não é? Que recebe o quê? Que recebe informações da formação reticular e do tálamo. Em B, eu tenho aqui, olha aqui, ó, tem espinhos dendríticos, e aqui, ó, ele tem sinapses com o quê? Ele tem sinapses com colaterais de axônios de outras células piramidais. Em C, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho fibras que atravessam o corpo caloso, não é? E vêm lá do hemisfério contralateral e fazem o quê? E acabam chegando até aqui. Em D, eu tenho o quê? Eu tenho também informação de núcleos talâmicos, não é? Mas às vezes que trazem uma informação sensorial, por exemplo, uma informação tátil, uma informação de dor, alguma coisa assim, tá? Bem aqui embaixo também, né? Então, assim, ó, tem muita informação que chega até esses neurônios, tem muitas sinapses que chegam até esses neurônios. Então, como esses neurônios têm muitas sinapses, eles têm muitos potenciais de ação. Então, eles têm muita atividade elétrica. Então, eles que acabam gerando essa atividade elétrica cortical, que é detectada no eletroencefalograma, tá? Eletroencefalograma é um exame muito importante da neurologia. Lógico que o foco dessa aula é só falar sobre sono, não é falar sobre eletroencefalograma. Mas, assim, ele é fundamental para a detecção de epilepsia, é fundamental para a detecção de coma. Tem que lembrar também que o indivíduo se considera um indivíduo que vai a óbito, um indivíduo que não tem atividade elétrica no tronco cefálico, não é? E, consequentemente, não tem no córtex também. Então, o eletroencefalograma é um marcador para o óbito do paciente, não é? Lógico que ele tem que ter todas as outras coisas, né? Ausência de movimento respiratório, ausência de batimento cardíaco, todos os outros parâmetros, né? Para chegar à conclusão do óbito. Mas assim, então, eletroencefalograma se usa para muita coisa dentro da neurologia. O grande problema do eletroencefalograma é que ele não é muito preciso, assim, não consegue mostrar exatamente aonde eu tenho, por exemplo, um determinado foco epilético. Então, ele não tem uma precisão muito grande. Mas no geral, assim, ele consegue mostrar razoavelmente bem alterações elétricas que a gente detecta no encéfalo frente a diferentes patologias, tá? A professora Magna, da neurologia, que deu aula para vocês, ela tem um livro, já deve ter publicado a segunda edição, um livro bem interessante sobre eletroencefalograma, né, com vários traçados, com várias interpretações. É um livro bem legal, assim, para quem quer começar a aprender eletroencefalograma e aprender os traçados, é bem interessante, tá?
Até tem uma coisa bem interessante, né? Geralmente se fala que o neurofisiologista é aquele que interpreta o eletroencefalograma. Eu acho isso um nome meio injusto, né? Porque neurofisiologista é aquele que estuda a fisiologia do encéfalo, não somente o eletroencefalograma, né? A função do neurofisiologista não é só olhar o eletroencefalograma, mas na medicina em geral o pessoal fala, o pessoal da neurofisiologia é aquele que olha o eletroencefalograma, que faz e que olha o eletroencefalograma. Mas ele não faz só isso, né? Neurofisiologia é muito mais do que isso, né? Do que só o eletroencefalograma. Eu acho isso uma denominação um pouco injusta, vamos assim dizer. Tá? Bom, um princípio do eletroencefalograma que é o seguinte: o princípio do eletroencefalograma é a floresta vale muito mais do que uma árvore. Isso é uma coisa que vocês têm que guardar, ou seja, a atividade elétrica que é gerada em todos os neurônios, o conjunto de atividade elétrica gerada em todos os neurônios vale muito mais do que aquela atividade elétrica que é gerada só em um neurônio. Até porque vocês não conseguem detectar com os eletrodos, não é a atividade que é gerada em um neurônio só. Vocês têm que pegar a informação de vários neurônios e, a partir daí, dessa informação de vários neurônios, vocês vão ter aquela atividade elétrica cortical. Então, o que a floresta está falando vale muito mais do que o que uma árvore está falando. Tá? Então, isso é um princípio interessante da eletrofisiologia, não é? Do eletroencefalograma. Bom, então aqui a gente tem uma caixa craniana, não é? Então tem várias camadas até chegar ao encéfalo. Eu tenho a pele, né? Tenho o escalpo, depois eu tenho a caixa craniana, depois eu tenho a dura mater, depois eu tenho a aracnoide, aí eu tenho um espaço entre a aracnoide e a pia, que é o espaço subaracnoide, tá? E aí, depois da pia mater, é que eu vou fazer o quê? Essa meninge aqui, que eu vou ter o encéfalo, e aí eu vou ter os neurônios. E aí eu vou ter esses neurônios, né? Aqui os neurônios piramidais, bem bonitos, né? E aí eu tenho vários axônios que vão chegar em diferentes neurônios. Isso aqui está muito simplificado. Na realidade, os dendritos dos neurônios vão ter várias conexões aqui, tá? E aí eu vou gerar os potenciais de ação, vou gerar as diferenças de potencial. Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou colocar vários eletrodos dentro da caixa craniana e vou ver as diferenças de potencial que existem de um ponto para outro. E vou ter diferentes traçados ali para poder analisar esse eletroencefalograma, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? O que acontece? Esse traçado ele pode estar mais irregular ou mais sincronizado, tá bom? E a gente vai ver que dependendo da situação ele fica mais irregular e dependendo da situação ele fica mais sincronizado. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 6 neurônios. E nós temos o quê? E nós temos conexões que estão chegando até esses neurônios. Nós temos sinapses que estão chegando até esses neurônios. Diferentes locais desses neurônios, no soma desses neurônios, nos dendritos desses neurônios. Então, eu tenho várias sinapses que estão chegando aqui. E aqui estão esses 6 neurônios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o somatório da atividade elétrica desses neurônios, que é o que a gente efetivamente vai ver. Então, olha aqui, ó. No neurônio 1, olha aqui, ó, eu tenho despolarizações, aqui vai despolariza aqui de novo, aqui no 2, assim, e o que vai acontecer? Eu vou somar tudo isso. E eu vou ter o quê? Como eles não disparam de um modo síncrono, tá? Nesse caso, eles não estão disparando de um modo síncrono, o que vai acontecer? Quando eu somo tudo isso, quando eu faço esse somatório, eu tenho um traçado irregular. Aqui, ó, os neurônios estão fazendo o quê? Eles estão disparando de modo síncrono, tá? Isso está sincronizado aqui, ó. Olha como essa onda aqui, ó. E aqui, ó, seguindo um marca-passo aqui, ó. Então, eu vou somar todas essas ondas aqui, ó. Olha o tamanho da onda. Depois eu somo todas essas ondas aqui, ó. Dá mais uma onda grande. Depois eu somo todas essas ondas aqui, dá mais uma onda grande. Então, o que acontece? Nesse traçado irregular aqui, eu tenho mais frequência e menos amplitude. Nesse traçado mais sincronizado, o que eu tenho? Eu tenho mais amplitude e menos frequência. Tá?
Então, isso é bem importante que a gente entenda, né? O que é um traçado irregular e o que é um traçado sincronizado. E entenda as situações que tu espera ter um traçado irregular e as situações que tu espera ter um traçado mais sincronizado. Tá? Então, vamos ver o que é. Como é que se faz um eletroencefalograma? Onde se colocam os eletrodos? Tá? Primeiro, a gente tem que pegar 2 pontos da caixa craniana. O násium, que é essa região aqui, que é a região daqui da glabela, tá? E o ínion, que fica aqui atrás, ó, tá? Nessa protuberância aqui atrás, tá? Bem aqui na nuca, tá? Então, esses são 2 pontos fundamentais para a gente fazer o quê? A gente tem que conhecer esses 2 pontos anatômicos para começar a colocar os eletrodos, tá? Eu vou dar um exemplo de 21 eletrodos, mas tem variações, tá? Então, olha aqui, ó. Esse é um sistema 10 por 20, tá? Se colocam 21 eletrodos na proporção 10 para 20. O que é esta proporção 10 para 20? Tá? Vou explicar isso calmamente para vocês. Primeiro, se vocês traçarem uma linha, tá? Aqui assim, ó. Tá? Se vocês traçam uma linha aqui, ó, do comprimento do násium até o ínion, tá? Isso aqui vocês considerem 100%, certo? Ok? Isso é uma distância, mas essa distância vocês considerem 100%. Depois, vocês traçam uma linha do pré-auricular 1 para o pré-auricular 2, tá? Essa distância aqui, ó, vocês considerem também 100%, tá? E depois, vocês traçam, tá? Uma linha, vocês têm aqui, ó, vocês têm os pontos, aqui não aparece, tá? Mas aqui, ó, bem onde está o mouse, fica o ponto FPZ. Depois aqui vocês têm o ponto FZ. Depois aqui vocês têm o ponto CZ. Depois aqui o ponto PZ, tá? E aqui o ponto que também não aparece, o ponto OZ, tá? O que é esse Z? Esse Z é zero. Esse aqui são os pontos da linha média. Os pontos FP significa polo frontal. Frontal polo, tá? Então aqui é o polo frontal, tá? Os pontos F, eles são os pontos frontais. Os pontos C, eles são os pontos centrais. Os pontos T, eles são os pontos temporais. Os pontos A, eles são os pontos auriculares. Os pontos P, eles são os pontos parietais. T, temporal, já falei para vocês. E os pontos O são os pontos occipitais. Tá? Bom, lembre-se que aqui eu tenho um FP0, que não está mostrado aqui. E aqui eu tenho um FPZ, não é? E aqui eu tenho um ponto OZ, tá? Vamos pensar o seguinte, olha aqui, ó. O que é... Vamos pensar na linha násium até o ínion, tá? Que essa linha que vem daqui até aqui, tá? Ela tem que ter 100%, tá? Essa distância aqui, vocês vão transformar numa porcentagem. Então, aqui, ó. Do násium até o ponto FPZ, tá? Que é esse ponto aqui, ó. Tem 10% de toda essa distância aqui. Do ponto FPZ ao ponto FZ, tem que ter 20% dessa distância. Do ponto FZ ao ponto CZ, tem que ter mais 20%. Então, aqui, ó, eu fiz do násium até o FPZ 10%, do FPZ ao FZ 20%, e do FZ ao CZ 20%. Então, daqui até o centro, eu fiz 50%. Então, essa primeira proporção, olha aqui, ó, do násium até o FPZ tem que ter 10% dessa distância. Tá? Depois, do CZ até o PZ tem 20%. Do PZ até o OZ, eu tenho o quê? Eu tenho mais 20%. E do OZ até o ínion, eu tenho 10%. Tá aqui, ó.
A distância do OZ para o ínion é 10%, e a distância do FZ, tá? Daqui para cá e daqui para cá é 20%, do CZ é 20%, e do PZ é 20%. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Do násion até o FPZ, 10%. Depois do FPZ até o FZ, mais 20%, são 30%. Depois do FZ até o CZ, mais 20%, são 50%. Depois do CZ até o PZ, mais 20%, são 70%. Depois do PZ até o OZ, mais 20%, são 90%. E depois do OZ até o ínion, mais 10%. E aí eu fecho 100% dessa distância. Tá? Ok? Bom. Tá, então eu já fiz esse eixo aqui. Agora eu tenho que fazer esse outro aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. T3 e T4, 10%. Então, quer dizer o quê? Do pré-auricular até o T3, tá? Daqui até aqui, 10%. Depois do T3 até C3, eu tenho o quê? Aqui eu tenho mais 20. E depois do C3 até o CZ, eu tenho o quê? Eu tenho mais 20. Tá? Então, 10 mais 20, mais 20, 50%. E depois eu tenho o quê? Do CZ até o C4, 20. Do C4 até T4, 20. E do T4 até o pré-auricular, mais 10. Então, aqui eu tenho 50 mais 50%. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 100% desse caminho aqui. Tá? Bom, agora, então, eu já sei onde colocar os eletrodos neste caminho, tá? Nesse eixo, e sei como colocar nesse outro eixo. Então, eu sei colocar na linha que vem do násion até o ínion, e sei colocar na linha que vai de A1 até A2. Certo? Agora, desse PZ aqui, P0, né? Eu traço uma linha que ela tem que chegar até o OZ, mas não é uma linha reta aqui. Ela, obrigatoriamente, ela tem que passar por T3, e a outra linha do outro lado ela tem que passar por T4. Então, eu tenho que fazer uma bola aqui, ó. Tá? Então, é uma linha que ela faz o quê? Uma linha que ela passa por FPZ, que está aqui, que não aparece aqui, não é? Ela tem que passar por T3 e ela tem que ir até OZ. Tá? Então, o que, que acontece? A distância do FPZ até F1 é 10%. Do FP1 a F7 é 20%, e do F7 até T3 é 20%. Então, 10 mais 20, mais 20, 50%. Depois do T3 até T5, 20%. Do T5 até O1, mais 20%. E do O1 até o OZ, mais 10%. A mesma coisa do outro lado. Tá? Então, eu fechei 100% aqui. O que, que faltou? Faltou F3, a posição de F3, F4, P3 e P4. Tá? F3, F4, P3 e P4, eles têm que ser colocados equidistantes, não é? Dos pontos que estão aqui. Então, vocês colocam bem no meio esses pontos aqui. E aí está colocado, não é? Esses pontos, como são equidistantes dos pontos vizinhos, estão colocados eletrodos, não é? Na caixa grande para vocês fazerem um eletroencefalograma. Tá? Isso é um eletroencefalo de 21 canais. Eu até fui ler um artigo sobre diferentes tipos de eletroencefalograma e quantos canais tinham. Então, eu encontrei, por exemplo, 21, 26, 28, 54 comparativos entre os diferentes tipos de eletroencefalograma. Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como se colocam os eletrodos. E a partir daí vocês vão medir as diferenças de carga elétrica que vão acontecer o quê? Que vão acontecer entre cada um desses pontos, e vocês vão acabar vendo o quê? Vocês vão acabar vendo diferentes traçados no eletroencefalo de vocês. Tá? Ok? Bom, lógico que aí vocês podem ver, por exemplo, se a onda se gerou principalmente na parte temporal, se gerou na parte occipital, se gerou no lobo frontal.
Então, vocês têm uma certa localização, não é? Para ver aonde aquela onda cerebral foi gerada, tá? Aqui vocês têm um aparelho já com os eletrodos colocados. Aí tem várias considerações, né? O número de eletrodos, o tempo que se demora para colocar o aparelho, se tem gel, o tempo que demora para o paciente limpar o gel depois, quando tira o aparelho. Então, tem várias considerações aí que são levadas nesse eletroencefalograma, tá? Bom, vamos aos estados de vigília, não é? O que a gente tem durante a vigília? Então, primeiro nós temos o ritmo beta. O ritmo beta é o nosso ritmo de alerta. Por exemplo, agora eu estou dando essa aula aqui, eu estou no ritmo beta, não é? Então, é um ritmo que tem o quê? Que ele tem pouca amplitude e ele tem muita frequência. Porque eu tenho vários neurônios disparando e eles não estão muito sincronizados, assim, tá? Mas se eu fizer o seguinte, então olha aqui, ó, esse ritmo beta, não é? Ele tem o quê? Ele vai ter uma voltagem de 13 a 30 Hz. Não se assim, ó, não entre em paranoia de ficar olhando em todos os livros e tudo que tem na internet sobre as diferentes denominações das voltagens. Tem gente que diz que o ritmo beta tem de 13 a 60, outros dizem que tem de 13 a 80, outros dizem que tem de 14 a 80, outros dizem que tem de 15 a 80. Então, assim, tem várias classificações dentro do mundo da neuro, tá? Mas 13 a 30 é mais ou menos o que se espera desse ritmo beta, tá? Se eu fizer o seguinte, se eu fechar os olhos, tá? Relaxar e fechar os olhos, se eu entrar em alfa, isso é o famoso entrar em alfa, quando alguém diz, tá em alfa, fechou os olhos, faz o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho uma sequência de disparos que acontecem, uma sequência de ondas cerebrais que acontece, que é detectada principalmente no lobo occipital, que é essa aqui, ó, que é o ritmo alfa. E eu já faço o quê? Eu já vou diminuir essa frequência em relação ao beta e já começa a ter amplitudes bem maiores, tá? Então, olha aqui, ó, o alfa eu tenho uma frequência de 8 a 13 Hz. Enquanto, olha como a amplitude é bem maior, aqui olha como tem ondas bem grandes aqui, tá? Então, enquanto no beta eu tenho de 13 a 30 ciclos por segundo. Então, olha aqui, olha a diferença em Hertz, tá? Então, eu tenho uma diferença muito grande em Hertz entre eles, tá? E o detalhe é o seguinte, eu abri o olho, não é? Quando eu abri o olho, imediatamente eu saio desse ritmo alfa e faço que entro para esse ritmo beta. Isso é muito notável no eletroencefalograma, não é? O indivíduo está tranquilo, relaxado, ele abre o olho. Mas isso aqui é relaxado desperto, né? Isso é um estado de vigília, ele não está dormindo, tá? Ele está entrando em alfa, mas ele não está dormindo. Isso é um ponto que é um ponto bem importante, não é, que a gente tem que ter. Então, esses são os dois ritmos que a gente vai encontrar no desperto, tá? Agora, quando se dorme, como é que fica? Primeira coisa, o sono tem dois tipos de sono. Eu tenho sono não REM e tenho sono REM. O sono não REM, ele tem 4 estágios, que vai de 1 até 4, tá? Que tem variações na movimentação dos olhos. Isso aqui é um eletrooculograma, tá? Tem variações no tônus da musculatura, tá? Isso é uma eletromiografia, um eletromiograma, tá? E tem variações na atividade do encéfalo. Isso é um eletroencefalograma, tá? Então, eu tenho diferentes atividades dentro desses diferentes tipos de sono que vão nesse estágio de 1 a 4. Isso a gente chama de sono não REM, tá? O que é o sono REM? O sono REM é o sono, vem do inglês, né, que é Rapid Eye Movements, não é? Que são os movimentos rápidos dos olhos. É um momento do sono que eu movo os olhos rapidamente, tá? E aqui eu tenho esse sono REM e eu tenho os registros do sono REM. Vamos começar olhando, e aqui é a vigília, tá?
Então, vamos lá. No estágio 1, tá, do sono. Entrei no sono, estou no estágio 1 do sono. Tá? Olhando aqui o eletroencefalograma, eu tenho o quê? Eu tenho ondas que vão variar de 4 a 8 Hz. Tá? 4 a 8 ciclos por segundo. São chamados de ondas θ. Tá? Primeiro estágio do sono, aqui eu tenho as chamadas ondas θ. Tá? Depois, quando eu entro no estágio 2, olha o que vai acontecer. Tá? No estágio 2, eu aumento um pouquinho a frequência, tá, dessas ondas. Então, eu tenho onda de 10 a 12 Hz. Mas eu tenho alguns pontos de alta amplitude. Eu tenho esses complexos K aqui, ó, que são de alta amplitude, e eu tenho isso aqui, ó, esses, como se fosse um do ladinho do outro, tá? Eu tenho os chamados fusos do sono. Isso aqui é bem característico, esses fusos do sono aqui, tá? Fica um amontoadinho com o outro aqui, eu tenho os fusos do sono, tá? No estágio 2 e 3, eu coloco cada um desses itens aqui é um ponto que eu gosto de falar sobre o sobre o eletroaculograma, eletromiograma e eletroencefalograma. Nos estágios 2 e 3, tá, esses 2 e 3 aqui, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou aumentando um pouco, principalmente no estágio 3 aqui, ó, eu estou aumentando um pouco a amplitude aqui, ó, olha aqui, ó, do eletroaculograma. Então, a pessoa poderia pensar assim, bom, isso deve se referir a alguns movimentos dos olhos, não é? Não é tão relacionado a movimentos dos olhos, tá? Esse aumento aqui, ó, é principalmente um aumento de atividade mais sincronizada, o que nas áreas pré-frontais, tá? Do encéfalo, que parece que é um aumento de atividade no olho. O olho se mexe, tá? Eu tenho movimentação do olho nos estágios 1, 2, 3 e 4, mas não são movimentos rápidos, são movimentos lentos e geralmente eles são movimentos circulares, tá? Bom, no estágio 3 e no estágio 4, olha aqui, ó, olha como eu já tenho uma grande amplitude e a frequência vai caindo. No estágio 4, eu tenho frequências de 0,5 a 2 Hz, tá? No estágio 3, eu tenho frequências de 2 a 4 Hz, tá? Mas ambas, de 0,5 a 4 Hz, eu chamo que de ondas delta, tá? Que são ondas de grande amplitude e a frequência é relativamente baixa. No estágio 4 é o estágio mais profundo do sono. É muito difícil despertar no estágio 4. Vocês acordarem no estágio 4 é bem complicado, tá? Mas ele sai do estágio 4 e entra no sono REM. O que é o sono REM? Esse sono REM é um sono que eu tenho movimentos rápidos dos olhos, não é? A frequência aqui, ó, aumenta, não é? Eu tenho movimentos rápidos dos olhos e tenho o quê? E tenho praticamente uma paralisia muscular. Olha o eletromiograma aqui, ó. Aqui, tudo isso aqui, ó, representa, esses picos aqui, ó, representam a movimentação da musculatura, ó. Eu tenho até uma certa movimentação da musculatura aqui, ó, no estágio 1, 2, 3, 4. Olhem a queda dessa movimentação da musculatura no sono REM. Eu tenho praticamente uma paralisia durante esse sono REM, tá? O corpo fica praticamente paralisado durante esse sono REM, praticamente bloqueado. Então, esse é um sono que eu estou fazendo aqui, que os olhos estão extremamente ativos, tá? Estou dando uma movimentação dos olhos extremamente ativa, mas o resto da musculatura está praticamente parado. E olhem a atividade elétrica do eletroencefalograma. Está muito parecido com o que eu tenho na vigília. Por isso, esse sono, não é? Eu vim no estágio 4, com uma grande amplitude e pouca frequência. E aí eu passo que quando eu passo o sono REM, cai essa amplitude e eu faço o quê? Cai essa amplitude e eu tenho uma frequência bem alta, tá? Então, esse aumento de frequência, queda de amplitude no sono REM, faz com que o sono REM tenha um comportamento elétrico parecido com a vigília. E como ele é parecido com a vigília, o sono REM é chamado de sono paradoxal. É um período paradoxal do sono, porque eu tenho um paradoxo. O indivíduo está dormindo, mas ele tem atividade elétrica semelhante à atividade da vigília.
Mas, por outro lado, ele faz o quê? Olha aqui, ó, ele praticamente não se move, enquanto na vigília ele tem a movimentação. E os olhos estão fazendo esses movimentos rápidos aqui, tá? Semelhantes também aos movimentos que eu encontro na vigília. Por isso é chamado de sono paradoxal, tá? No espanhol eles chamam de sonho paradójico, tá? Então eles usam esse termo, tá? Então, o que eu tinha dito para vocês, no sono não REM eu tenho movimentos oculares lentos e circulares, no sono REM eu tenho movimentos rápidos dos olhos, tá? No sono não REM, o que eu tenho? Eu tenho um encéfalo que está mais inativo, não é? Eu faço o quê? Eu tenho um encéfalo que está começando a fazer o quê? Principalmente na fase 3 e 4, que ele está fazendo o quê? Que ele está bem sincronizado. Opa, o encéfalo está aqui embaixo. Na fase 3 e 4, que ele está bem sincronizado, não é? E tem o quê? E tem a musculatura ativa, tá? No sono REM, eu tenho ao contrário, tá? No sono REM, eu tenho um encéfalo bem ativo, um padrão bem semelhante à vigília, tá? E a musculatura está praticamente inativa, tá? Tem um detalhe interessante. A gente sonha pode sonhar em qualquer fase do sono, tá? Mas a gente sonha principalmente no sono REM. E tem uma coisa, se vocês acordarem o indivíduo no sono REM ou acordarem o indivíduo no sonho não REM, o que vai acontecer? Ele se lembra muito melhor, o sonho fica muito mais vívido, muito mais claro, se vocês despertam ele no sono REM. Isso é um ponto bem interessante desse sono REM. Sonâmbulos, tá? E aqueles indivíduos que falam de noite. Falar é movimento. E se levantar da cama e sair sonâmbulo é mais movimentação ainda. Então, obviamente que não é no sono REM, que vocês estão praticamente paralisados. Então, o sonambulismo acontece em alguma fase do sono não REM, tá? Em algum estágio do sono não REM, tá? Sonambulismo geralmente acontece principalmente com crianças entre 4 a 12 anos de idade, tá? Pode acontecer com adultos, mas já começa a ficar mais raro, tá? Mas vai acontecer nesse sono não REM aqui, tá bom? Então, essa figura mostra o eletroaculograma, o eletromiograma, o eletroencefalograma e mostra algumas características aqui desses diferentes estágios do sono que eu gostaria que você soubesse, tá? Aqui tem a ver com epilepsia, não é? Mostrando o seguinte, olha aqui, ó. As crises de ausência, que é muito comum, né, dos indivíduos com epilepsia, não é? Então aqui, ó, um menino de 6 anos de idade, não é? Ele teve uma das suas crises de ausência, não é? Ele ficou transitoriamente inconsciente em seu entorno e piscava suas pálpebras. Olha aqui, ó. Aqui a gente pode ver que ele tem ondas bem grandes, não é? Pode ver que ele tem um traçado bem grande, com grande amplitude, e a frequência não é muito alta. Aqui, ó, uma frequência de 3 Hz. Então, e ele tem essas espículas aqui, ó, esses picos aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é característico de uma crise de ausência, tá? Então, vocês veem como um eletroencefalograma é muito interessante para se analisar um paciente. Até se pede para o paciente que ele faça o seguinte, né, quando ele vai fazer o eletroencefalograma, que ele tenha uma certa privação de sono para ele dormir durante o eletroencefalograma, para se registrar as variações do eletroencefalograma também durante o sono, não é? Isso é bem interessante, não é? Que se faz. Bom, aqui vocês têm um gráfico mostrando que o indivíduo em vigília, ele faz o quê? Ele entra no sono. Primeiro ele passa pelo estágio 1, depois pelo estágio 2, depois pelo estágio 3, depois pelo estágio 4. Ele se mantém e ele faz o quê? E depois aqui ele entra nesse sono REM, tá? Olha aqui, ó, essa fase aqui, ó, tudo isso aqui é sono REM, tá? Então, quando ele está nesse sono REM, o que acontece? Ele tem um movimento rápido dos olhos. Olha aqui, ó, olhem o eletroaculograma. O gráfico é o mesmo que ele está, olha aqui, ó. Ele vai aumentando a atividade dos olhos. E ele faz o quê? Olha aqui, ó, olha o eletromiograma, olha aqui, ó. Tem poucos disparos,
pouca movimentação aqui da musculatura, tá? Isso é o que a gente vai encontrar dentro desse sono REM, tá? Agora tem uma coisa que é muito interessante desse sono REM. Durante esse sono REM, aqui, ó, essa faixa aqui que está marcada é o sono REM. Os livros de fisiologia falam que o indivíduo tem um aumento de atividade simpática. Realmente, se vocês forem ver aqui, ó, frequência cardíaca aumenta, tá? Isso aqui está indicando um aumento de adrenalina ou de noradrenalina, ou dos dois, não é? Aumentando a frequência cardíaca. E também está aumentando a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Aqui, ó. Tem o número de incursões ventilatórias por minuto, não é? Então, eu tenho aqui, olha aqui, ó. Ele aumenta as incursões ventilatórias durante o sono REM. Isso é típico de aumento de atividade simpática. Mas, assim, eu sempre digo, isso não é exatamente um aumento só do simpático, tá? Olha aqui, ó, o parasimpático também aumenta, porque ele tem o quê? Porque ele tem períodos de ereção peniana durante esse sono REM, não é? Aqui ele vai ter ereção peniana durante esse sono REM, tá? Ele vai ter o aumento do comprimento do pênis aqui, ó, durante esse sono REM. Vai ter um entumecimento do pênis, vai ter o aporte sanguíneo ali, e vai ter essa ereção peniana, tá? Aí a gente poderia pensar, isso é um aumento de atividade do simpático, porque aumento de frequência cardíaca é simpático, o aumento da frequência respiratória é simpático, tá? E amplitude, principalmente ventilatória, né? Mas a ereção peniana é parasimpático, é completamente parasimpático, né? Então, é simpático e parasimpático junto. Assim, eu não acho que seja simpático ou parasimpático junto. Eu acho que, na realidade, isso é um aumento de atividade da porção intermédio lateral da medula espinal. Deve haver alguma circuitaria na medula que, durante o sono REM, ela acaba ativando a porção intermédio lateral da medula. E se vocês lembrarem, a ereção peniana, ela é parasimpática, mas ela é da porção lombosacral da medula, da porção sacral, né? Entre S2 e S4. Então, se vocês ativarem o intermédio lateral ao longo de toda a medula espinal, vocês vão ter o quê? Vocês vão acabar causando aumento da frequência cardíaca, aumento do processo respiratório e vão acabar causando ereção peniana. Então, não é que seja que tu ative simpático e parasimpático. Eu acho que é uma coisa muito mais medular. Os livros colocam que aumenta a atividade simpático, tá? E aqui tu está tendo um aumento de atividade do parasimpático, tá? Mas, assim, ó, isso aqui é muito... me parece muito mais um aumento da atividade da medula espinal, que o processo que o sono REM causa acaba causando um aumento da atividade intermédio lateral da medula do que propriamente um aumento simpático e parasimpático, que seria meio controverso, tá? Até isso seria uma coisa interessante um dia propor ou pesquisar qual é a inervação ali que acaba fazendo a inervação que se tem na medula que acaba fazendo essa diferença aqui. Seria um ponto bem interessante de pesquisa, né? Não sei se alguém já não fez isso, alguém já não pesquisou isso. Isso pode ter acontecido também, né? Eu posso estar dando essa ideia agora, isso pode ser uma coisa bem comum que muita gente pode ter pesquisado já. Bom, aqui como algumas drogas alteram, não é, esses ciclos de sono, não é? Aqui o indivíduo recebe placebo, não tem droga nenhuma, e aqui a gente tem os ciclos de sono ao longo do dia, não é? E aqui, por exemplo, quando ele recebe benzodiazepínicos, aqui ó, no começo aqui dos benzodiazepínicos, aqui, ele passa um tempão no estágio 4, faz um sono bem profundo, não é? Um potenciador de sinapses GABAérgicas, de sinapses inibitórias, faz o quê? Acaba fazendo um sono bem profundo. E olha aqui, olha a cafeína, ele não consegue manter o sono por muito tempo. Ele faz o que? Ele já volta em estado de vigília, ele dorme por pouco tempo, tá? E faz o que? Já volta em estado de vigília. Então, a gente vê o efeito de algumas drogas, não é? Sobre o comportamento de sono do indivíduo. E aqui, ó, o padrão de sono de um paciente com apneia obstrutiva do sono. Olhem que coisa ruim que é, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem os tempos de vigília e faz o que? Ele entra aqui, ó. Ele entra em estágio 1 e ele mal entra no estágio 2.
ele não consegue entrar em estágio 3 e 4 de sono, tá? E assim, deve ter períodos bem curtos de sono REM. Então, é péssima qualidade de sono, né? Não chega aos estágios mais profundos do sono pela apneia obstrutiva, não é? Bom, aqui a gente tem o sono REM, tá? Notem que o sono REM vai aumentando. A gente tem vários ciclos do sono, tá? Não é um só, tá? A gente tem um ciclo, vai até o nível 4, depois faz um sono REM, pode despertar aqui, né, no meio, né? E aí a gente faz outro ciclo, outro ciclo, outro ciclo, tá? Então, o que acontece? À medida que a gente... E a cada ciclo a gente tende a ter um sono REM cada vez maior, tá? O sono REM em recém-nascidos dura cerca de 8 horas ao longo de todo o tempo que a gente está dormindo. Quando se tem 20 anos de idade, dura em torno de 2 horas. E quando se tem 70 anos de idade, dura em torno de 45 minutos. Então, à medida quanto mais vocês envelhecem, acontece duas coisas. Aqui, olha, o idoso, ele vai diminuindo o tempo de sono REM, e além, ó, ele diminui os episódios e diminui o tempo aqui, ó, compara com o jovem aqui, ó. Diminui o episódio e diminui o tempo. E além de diminuir o tempo de sono REM, o tempo total de sono REM, aqui, ó, ele já não consegue chegar aos estágios mais profundos do sono. Então, o sono já não é mais aquele sono legal quando você era criança, ou quando você era jovem, não é? Ele é um sono já que o indivíduo não consegue chegar a um estágio de sono mais profundo. Então, o sono vai sendo prejudicado, né, à medida que a gente vai envelhecendo. Bom, para ficar acordado ou desperto, tá? Acordado ou desperto é a mesma coisa. Para ficar acordado ou dormindo, tá? Tô quase dormindo aqui. Para ficar acordado ou dormindo, se fala muito sobre o sistema reticular ativador, né? Que é um conjunto de neurônios que tem na formação reticular, que se projeta para o tálamo e depois do tálamo se projeta para o córtex e acorda o indivíduo. Mas, tá? Isso é uma coisa que o pessoal tem estudado muito, tá? O quanto o hipotálamo participa do processo de manter o indivíduo acordado ou não, tá? Qual é a participação que o hipotálamo tem nisso? Porque daquele hipotálamo eu vou ter conexões que vão para onde? Que vão para o córtex temporal, que vão para a parte frontal, que vão para o córtex parietal e até para o lobo occipital, tá? Qual é a participação disso? Antigamente, se vocês pegassem o Gannon, um livro de fisiologia, ele ia dizer, até já devo ter falado isso em aula, é uma coisa que tinha no Gannon antigo, que ele falava que o hipotálamo não controlava muito o ritmo circadiano. Por quê? Porque o principal controle que ele tinha era pela ligação que ele tinha com a formação reticular, né? E que sim, a formação reticular controlava perdão, que o hipotálamo não controlava muito o sistema de sono e vigília, tá? Porque ele até controlava, mas era principalmente pelas ligações que ele tinha com a formação reticular. Hoje a gente sabe que não é bem assim, até nas versões novas do Gannon isso mudou, não é? Hoje a gente sabe que o hipotálamo, junto com a formação reticular, não é? Ele participa do ciclo sono-vigília, ele acaba influenciando o ciclo sono-vigília, tá? Vamos ver primeiro a formação reticular, como é que ela funciona, tá? Ela funciona assim, ó. O que vocês querem fazer durante o sono? Vocês querem fazer o seguinte, vocês querem deprimir um pouco principalmente no sono REM, né? Vocês querem deprimir a atividade muscular, certo? Vocês vão querer deprimir essa atividade muscular, não é? E vão querer fazer o quê? E vão querer também ter uma certa paralisia aqui, não é, da entrada de informações, não é, sensitivas, tá?
Então, olha o que acontece. Se faz isso aqui, ó. Aqui, ó, na formação reticular, eu tenho neurônios GABAérgicos, tá? Então, esses neurônios GABAérgicos, eles fazem o quê? Eles, se vocês ativam esses neurônios GABAérgicos, eles fazem o quê? Eles inibem, tá? Eles vão inibir aqui no mesencéfalo o grupamento de neurônios que secretam noradrenalina e serotonina. Então, eles inibem essa liberação de noradrenalina e serotonina. Se eu inibir essa liberação de noradrenalina e serotonina, esses neurotransmissores aqui, eles são inibitórios, tá? Então, eles não conseguem inibir esse neurônio que secreta acetilcolina. E aí, esse neurônio que secreta acetilcolina secreta mais acetilcolina. Se eu secretar mais acetilcolina, aqui na ponte eu vou fazer o quê? Esse neurônio que eu secretei acetilcolina aqui, sobre o neurônio glutamatérgico, eu ativo esse neurônio glutamatérgico, e ele faz o quê? Ele ativa um neurônio que secreta glicina aqui no bulbo. E esse neurônio que secreta glicina, ele se projeta para a medula espinhal e faz o quê? E ele inibe o neurônio, não é? Do corno ventral. Quando ele inibe o neurônio do corno ventral, eu não consigo liberar acetilcolina na musculatura, tá? E a musculatura paralisa, tá? Então, durante o sono REM, eu faço o quê? Essa ativação GABAérgica aqui acaba fazendo o quê? Essa ativação GABAérgica acaba fazendo o quê? Acaba liberando mais glicina no mononeurônio alfa e eu faço o quê? E eu não consigo contrair a musculatura. Ao mesmo tempo, eu tenho fibras que secretam GABA e fazem o quê? E vão até os núcleos gráfico-cuneiformes, que são os núcleos da coluna dorsal, e vão bloquear a entrada de estímulos táteis, por exemplo, como o tato epicrítico, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou bloquear essa sensibilidade somatosensorial, vou bloquear a passagem de informação de vibração, de tato epicrítico, não é? Que está ascendendo por essa coluna dorsal aqui, não é? Eu vou bloquear isso também durante esse sono REM, tá? Então, eu vou acabar tendo esse bloqueio aqui, tá? Então, essa é a lógica, não é? De como esse sono REM faz o quê? Ele bloqueia a musculatura e também bloqueia um pouco da entrada sensitiva, né? Ele reduz a sensação e causa uma paralisia muscular. Bom, mas assim, ó, não é só formação reticular e não é só sono REM, tá? Na realidade, é todo esse esquema aqui, tá? Então, olha aqui, ó, os núcleos do tronco encefálico. Se eu fizer o seguinte, se eu aumentar noradrenalina e serotonina, tá? É principalmente locus cerúleus e núcleos da RAF, tá? Se eu aumentar locus cerúleus, noradrenalina e núcleos da RAF e serotonina, tá? Se eu aumento a adrenalina, já estou aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Se eu aumento noradrenalina e acetilcolina, tá? Isso, noradrenalina, perdão, e serotonina, isso inibe a liberação de acetilcolina e isso vai fazer o quê? Isso vai colocar o indivíduo em estado de vigília. Então, a formação reticular, ela faz isso. Quando ela aumenta a liberação de noradrenalina pelo locus cerúleus e de serotonina pelos núcleos da RAF, ela diminui a acetilcolina que sai do tronco e vai até o tálamo, não é? E isso faz o quê? Isso vai aumentar a vigília, tá? Agora, se cair essa liberação de noradrenalina e serotonina, eu vou aumentar essa serotonina aqui, ó. Essa noradrenalina e serotonina está inibindo essa acetilcolina. Eu vou aumentar essa acetilcolina, tá? E quando eu aumentar essa acetilcolina, olha aqui, ó, eu aumento essa acetilcolina aqui, ó, e ela faz o quê? Ela ativa um interneurônio que secreta GABA e eu vou inibir o glutamato aqui. Aí eu não consigo ativar o córtex, tá? Olha aqui, ó. Eu faço o quê? Eu diminuo noradrenalina e serotonina, tá? Com isso, eu não estou inibindo este neurônio aqui, ó, esse colinérgico aqui, tá? Se eu não estou inibindo, ele está ativado e ele faz o quê? Ele é excitatório e faz o quê? E excita o interneurônio secreta GABA. Quando ele excita o interneurônio secreta GABA, esse interneurônio secreta GABA, ele faz o quê? Ele faz com que
ele inibe esse neurônio glutamatérgico aqui e eu não consigo liberar glutamato no córtex, não consigo ativar o córtex. Só que isso leva o indivíduo ao sono REM. Tá? Então, esse sistema reticular ativador leva o indivíduo principalmente ao sono REM. Tá? Aí é que entra o hipotálamo. O hipotálamo tem centros hipotalâmicos, né, que controlam o ritmo circadiano, né, que eles fazem o quê? Que eles secretam GABA. Eu posso secretar menos GABA ou mais GABA. Lembre-se que o GABA é o ácido gama-aminobutírico, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, se eu secretar menos GABA, eu faço o quê? Isso causa um aumento da secreção de histamina. Se eu aumentar a histamina, isso faz o quê? Isso ativa o tálamo e o córtex, essa histamina, e aumenta a vigília. Se eu fizer o contrário, se eu secretar mais GABA, isso diminui a histamina, e isso diminui a ativação do tálamo e do córtex, e isso faz o quê? Isso leva o indivíduo ao sono não REM. Então, eu tenho um caminho principalmente hipotalâmico para fazer o sono não REM, e tem um caminho principalmente relacionado ao quê? Principalmente relacionado a formação reticular para fazer o sono REM. Tá? Então, esse é o entendimento que a gente tem hoje, que o sono não REM é principalmente ativado por via hipotálamo, não é? Ou seja, uma falta de ativação de tálamo e córtex controlado principalmente pelo hipotálamo, e que o sono REM é principalmente pela formação reticular. Tá? Esse é o entendimento que a gente tem hoje. Lógico que isso deve ser meio misturado ali, não é? Não deve ser tão preciso quanto esse esquema propõe, mas é a ideia que se tem sobre como o encéfalo prepara esses dois tipos de sono, não é? Bom, assim, ó, uma coisa que é muito importante que vocês entendam é que no sono vocês têm regiões que ficam mais ativadas e tem regiões que ficam menos ativadas no encéfalo. O sono, durante muitos anos, as pessoas imaginavam que ele era o seguinte, que ele era, não, vai desativar tudo. Não, não é. Tem regiões que ficam mais ativadas e regiões que ficam menos ativadas. Então, por exemplo, aqui, ó, durante o sono REM, tá? Olha aqui, ó, o córtex pré-frontal, dorso lateral, fica bem inibido, tá? A porção posterior do giro do cíngulo fica inibida. Por outro lado, a porção anterior do giro do cíngulo fica ativada. A amígdala fica ativada, tá? O giro parahipocampal fica ativado, tá? Então, assim, ó, se vocês têm amígdala, se vocês têm o lobo temporal aqui, ó, tá? Se vocês têm o lobo temporal, tem a amígdala, tem o giro parahipocampal, isso aqui é lobo temporal, e isso aqui tem a ver com o processo de formação de memórias, tá? Então, assim, ó, se durante o sono REM vocês sonham, isso deve ter a ver com consolidação de memórias, a formação de memórias, plasticidade sináptica ali. Então, por isso que não dá para ignorar esse sono REM, tá? Tem um detalhe interessante, né? Vocês podem cortar o sono REM da vida de vocês, acaba não tendo grandes problemas, mas assim, ó, dentro da fisiologia, ele deve ter um significado, não é? E sonhar, por exemplo, que acontece principalmente no sono REM, não é uma coisa exclusiva de seres humanos. Muitos mamíferos sonham. Cachorro sonha, tu olha um cachorro, ele está dormindo, ele está sonhando, assim, ele está no meio de sono REM sonhando. Né? Então, assim, se isso existe, se esse fenômeno existe, ele tem que ter um significado fisiológico importante, não é? A natureza não vai fazer isso de graça. Tá? Então, isso é uma coisa que é importante que a gente pense. Outra coisa que é bem interessante é que o córtex auditivo fica bem ativo durante o sono. O lobo temporal, não é? Fica bem ativo. E tem muito sentido, né? Quando vocês estão dormindo, vocês não estão usando sistema visual. Então, vocês têm que saber se alguém está se aproximando, o que está acontecendo. Então, o córtex auditivo fica bem ativo. Só tem um detalhe, esse córtex ele acaba fazendo um filtro, né? Por exemplo, se a mãe de vocês entra no quarto e mexe bem devagarinho, aquele som da mãe de vocês entrando, vocês estão acostumados, então vocês não vão acordar por causa disso. Isso não vai ativar hipotálamo e sistema reticular ativador para acordar vocês, tá? Mas
mas o que acontece é que se entrar alguém que gere um som que vocês não conheçam, não é? O córtex auditivo vai interpretar isso e vocês vão não ter uma coisa estranha aqui no quarto. E aí eu tenho que ativar o sistema reticular, eu tenho que me acordar e tenho que ir ver o que está acontecendo aqui. Então, o córtex auditivo é uma das regiões que acaba aumentando seu metabolismo durante o sono, exatamente para poder ter algum tipo de informação externa, né, para poder processar. Tá? E por fim, tem uma das coisas mais interessantes que acontecem em golfinhos e focas, né? Contar essa história para vocês. Golfinhos e focas são animais que eles têm que estar ligados, né? Que eles podem ser predados, né? Ele tá lá no meio do oceano, pode vir um tubarão e pode te predar, não pode dormir muito, assim. E animais que têm a possibilidade forte de serem predados, eles têm que ter algum sistema de vigília. Então, golfinhos e focas têm um sistema muito interessante. Eles dormem, quando eles dormem, durante um tempo, eles dormem um encéfalo, uma parte do encéfalo entra em sono, entra em ondas de sono, né? E a outra parte faz o quê? O outro hemisfério fica em vigília. Então, ele tem um traçado de vigília em um hemisfério e tem um traçado de sono no outro. Depois ele alterna, depois o outro hemisfério dorme. Então, eles dormem por hemisférios. É um sistema bem diferente. Então, aquela história do meio dormindo, meio acordado, isso aí funciona super bem para golfinhos e focas, né? Seres humanos não fazem isso, mas para golfinhos e focas funciona super bem, tá? Aqui está a nossa bibliografia, tem muita coisa que eu tirei do Ber, não é? Um livro de neurociências, que é bem legal, se vocês puderem dar uma lida, tá? O Ber tem bastante informações e o Purves também tem praticamente as mesmas informações do Ber. É outro livro bem interessante de neurociência. Não coloquei a referência, mas deve estar na bibliografia de vocês, da disciplina. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula sobre sono, não é? E muito obrigado, mais uma vez, pela parceria de olhar a minha aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.